Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que as luzes do Mestre Jesus estejam com todos, que possamos hoje receber as luzes do alto, nos fortalecendo, que a luz do nosso Pai sempre esteja conosco, né? Que hoje, mais uma vez, possamos aqui nos alimentar do nosso espírito, né? Que nosso espírito se alimente das energias, né? E principalmente do conhecimento que hoje teremos, né? Os recadinhos breves, né? Vamos lembrá-los a todos que nós temos aqui a nossa livraria para empréstimo de livros, né? Temos a biblioteca para venda, quem quiser desejar dar um presente para os amigos, né? Então a gente tem os livros novos também, né? Aquele que quiser fazer aquela leitura, sempre tem os de empréstimo, né? Então estejam sempre à vontade, procure os trabalhadores da casa que eles explicarão melhor, né? Nós sempre agradecemos aqueles que contribuem aqui com a nossa campanha do quilo. As famílias que nós assistimos mensalmente, elas são muito gratas, né? E são bem necessitadas também. E lembrando sempre que a gente, além do pão material, a gente também leva o Evangelho, né? Em cada família a gente lê um parágrafo, um capítulo, né? do Evangelho, e a gente percebe assim também a necessidade, a fome espiritual que todos nós temos, né? Isso é muito interessante também, né? Hoje não teremos ali os docinhos, né, Débora? Hoje não, mas semana que vem o pessoal está voltando já com os docinhos, né? Então os recadinhos seriam esses. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito da casa, os estudos voltam não na próxima semana, na outra, né? Então na outra semana já começarão, na segunda semana de fevereiro, né? Então aqui eles estão convidados, né, para os estudos na terça, quarta e talvez a evangelização de crianças, jovens, né, também em março, né? Esse vai ser em março, né? Isso. Então seria isso, né? Então estejam convidados mais uma vez. A casa sempre agradece a companhia de todos, né? A presença de todos, né? E vamos fazer uma leiturinha para a gente harmonizar o nosso ambiente. Então hoje vem do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Verdades e fantasias. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação das mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de convencer consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso, mas razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos, os mistificadores, etc. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Então, com essa leitura, possamos elevar nosso pensamento, agradecer sempre a espiritualidade benigna que aqui está e poder receber as luzes do alto, que possamos estar sempre receptivos para as verdades, receptivos para a palavra de hoje, que nosso irmão vem nos trazer, que possamos mais uma vez acalmar nossos sentimentos, os nossos corações, que possamos enxergar um pouco mais à frente a todas essas verdades que o nosso Mestre Jesus sempre nos alerta.
tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e que mais uma vez estejamos sempre bem acompanhados dos nossos irmãos espirituais, recebendo toda a luz, toda a paz, toda a energia que necessitamos. Abençoe o nosso palestrante, que a sua mensagem penetre em nossos corações, nos alertando, nos iluminando sempre. Que assim seja. Então é com alegria que mais uma vez temos aqui o nosso amigo Carlos Monteiro. Ele vai conversar conosco hoje a respeito do Carnaval, na visão espírita. Boa noite a todos. Que o Divino Mestre Jesus, que se faz presente no meio de nós, possa nos abraçar agora. E do abraço do Mestre, possamos nós abrir as nossas mentes e nossos corações para podermos aprender, conhecer e praticar um pouquinho mais da doutrina do Mestre. Primeiramente, queria agradecer a cada pelo convite que sempre nos faz. E sempre que podemos, estamos presentes. O tema de hoje seria violência, até como está ali no cartaz, né? Mas na véspera ainda eu tive uma vontade, um desejo de trazer o tema carnaval, porque já estamos no mês seguinte para falarmos do carnaval segundo a doutrina espírita, que já está se aproximando, né? A nossa proposta, que é a proposta da doutrina espírita, é trazer o conhecimento para vocês. Primeiro, os senhores têm que conhecer e entender que a doutrina espírita não é uma doutrina proibitiva. Ou seja, ela não proíbe nada. A doutrina espírita não proíbe você de beber, de você ir ao carnaval, não proíbe você de fazer nada. Simplesmente ela é uma doutrina explicadora, orientadora, mostrando as consequências dos atos que vocês fazem. Ficou claro isso para vocês? Então a proposta de hoje não é nada contra o carnaval, contra a bebida, contra o sexo, o que seja. Que a doutrina espírita não é contra nada, ela simplesmente traz o conhecimento para nós. Fica certo isso? Todo mundo consegue entender essa primeira parte, né? Então a gente vai trabalhar o carnaval, uma análise espírita, né? Trazendo conhecimento que é muito rico dentro da doutrina espírita. Na obra que a gente trabalha, que são essas duas obras aqui, vamos ver se ela vai na seta, será? Aí, ó, exatamente. Essas duas obras, Nas Fronteiras da Loucura e Entre Dois Mundos, as duas obras do Divaldo Pereira Franco e do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, são exemplares na questão do carnaval. Eles vão trazer uma história profunda do que aconteceu no carnaval do Rio de Janeiro nos anos 80, né? A nível espiritual, muito interessante. Então, gostaríamos que os senhores tentassem compreender o que o Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos coloca, e a minha proposta é facilitar esse entendimento para vocês. Ok? E assim, como o Roberto é meu amigo de muitos anos, nós vamos até às 11 horas da noite hoje, porque vai ser um tema bem demorado para a gente trabalhar. Então, às 10 horas a gente vai trazer um cafezinho com leite, né, Roberto? Então, tá bom, então. Vamos lá. A gente vai começar as origens do carnaval, tudo está focado nessas duas obras, tá? Que a gente coloca aqui, tudo está focado. As origens do carnaval, nas festas populares dos povos antigos que se entregavam aos prazeres coletivos. Pelo menos vai dizer que o carnaval já tem origem há muito tempo. Na época dos romanos, dos gregos, vai mais adiante, certo? Ele vai dizer ainda, nas festas romanas chamadas de Saturnália, quando se imolava, queimava, né, uma vítima humana previamente escolhida. Isso era o carnaval daquela época. Na época dos romanos, queimava alguém. E se festejava em cima daquela do queimar a pessoa, do imolar a pessoa. Não sei se... Aí vamos fazer uma reflexão já de início, né? Melhorou um pouquinho o nosso carnaval relacionado ao romano? Sim, né? A gente não faz um carnaval para pegar alguém no meio do povo e queimar ele. E todo mundo pular e dançar. Não. Não sei se vocês estão conseguindo entender a lógica, né? Hoje nós temos um carnaval diferente, certo? Então, estamos vendo a evolução dele, né? Nas bacanalhas da Grécia, quando era homenageado o deus Dionísio, o deus grego da vinha e do vinho. A palavra já está nos dizendo tudo o que quer dizer, aí já passamos de Roma para a Grécia, certo? Continuando. Que tipo de festa é o carnaval para o espiritismo? O que a doutrina espírita conceitua como as festividades carnavalescas, né? E olha só o que Filomeno diz. É certo
que atrai os turistas, alguns para observar os estranhos comportamentos das massas, que têm em conta de subdesenvolvidas, de atrasadas, de primitivas, permanecendo em camarotes de luxo, como os antigos romanos, contemplando as arenas festivas nas quais os assassinatos legais misturavam-se às danças e às lutas dos gladiadores e ao teatro feminino, que é o teatro obsceno, é o teatro romano da sexualidade, vamos dizer assim para vocês entenderem, certo? Então, Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, vai nos dizer que o carnaval, segundo o Espiritismo, está relacionado a uma condição de primitivismo. Uma das condições que ele coloca, primitivismo, certo? Permanecendo em camarotes de luto e atrasadas e primitivas. Então, numa reflexão, nós podemos analisar que o carnaval que a gente vê no hoje em dia, no enfoque voltados para as questões imorais, são praticadas por pessoas primitivas? Sim, sim. Inclusive, nessa época, nós temos muitas pessoas ainda com qualidades mais primitivas do que, vamos dizer assim, atualizadas, certo? Para ter uma ideia. E a gente vê muito disso daquela pessoa que passa o ano todo sendo uma pessoa relativamente normal, mas no carnaval ele extravasa. No carnaval ele faz brotar de dentro dele o primitivo que habita ele. Não sei se os senhores conseguem entender. No carnaval tudo eu posso. No carnaval tudo eu posso. Depois que acabou o carnaval, volta a ser o Carlos de antes, o Carlos normal. Mas no carnaval eu vou fazer o que eu quiser. Numa reflexão, e a ideia que do nosso trabalho hoje é que os senhores reflitam, é que então o Carlos só é primitivo durante o carnaval? Não, ele é o tempo todo. O primitivismo está dentro dele. Ele é o ano todo, é a vida toda. Só que ele trabalha essa animalidade dele no período de carnaval. Em alguns momentos do ano também pode acontecer alguma situação que leve ele a isso, ok? Continuando. Expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e da razão. Olha só, grande faixa de nós ainda estamos no limite, instinto e razão. Instinto está lá no início. Razão é quando eu já me trabalhei bastante e consigo optar, raciocinar e entender. Vocês estão entendendo essa condição? O instinto, eu tenho que largar ele fora. O instinto de defesa, tudo bem, os animais têm instinto de defesa. Uma mãe e um pai também têm instinto de defesa na proteção da sua prole, correto? Mas a razão vai ter que predominar. Só que muitos de nós estão nessa divisão do instinto para a razão. E nas questões do carnaval, mais ainda. Mais sequiosos das sensações do que ansiosos pelas emoções, ainda está na definição do que o Espiritismo diz do carnaval, ok? Muitas dessas pessoas, então, ainda estão no meio, na faixa entre instinto e razão. Continuando. Natural que se permitam nestes dias os excessos que reprimem por todo o ano, aquilo que eu falei, certo? Agora, pô, sintonizados com entidades que lhes são afins. Esse parágrafo que Filomeno coloca nos dá uma ideia que todas as pessoas que estão transitando numa festividade carnavalesca, seja num salão, seja numa avenida, seja no sambódromo, em qualquer lugar que está passando a festividade, está, sem exceção, pessoal, diretamente ligada a alguma entidade, um ou mais espíritos. Isso é fato. Isso é fato. A questão dos senhores refletirem e não aceitarem, não tem problema. A questão é que a doutrina espírita coloca isso, pelo menos coloca, que nenhum de nós estará sozinho, né? E continuando. É de lembrar, porém, que muitos se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus. Acabou o carnaval, ele volta para o centro espírita, volta para a igreja, volta para não sei onde, certo? E começa a praticar. Aí a que fica é ironia, né? Ironia do que ele trabalha durante o ano todo, numa condição de uma certa moral, vamos dizer assim, mas durante o carnaval ele se torna imoral. Para tudo é permitido para ele, certo? Festa, o Espiritismo ainda vai dizer, Filomeno, ó, festa dos corpos dos sentidos físicos. As criaturas esquecem-se dos escrúpulos, do pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação, certo? Está nas fronteiras da loucura, para concluir. Visão do mundo espiritual da Terra durante o período do Carnaval. Nessa obra,
Filomeno vai fazer uma leitura lá de cima do alto do que está acontecendo no Carnaval do Rio de Janeiro, se não me falha agora, no ano de 1983, 82, por aí. Ele vai fazer uma leitura lá de cima, certo? Da visão da Terra. Como é que está o ambiente do Sambódromo no Rio de Janeiro? Vamos fazer uma... aqui em Penha tem carnaval de rua, alguma coisa assim, tem? De salão, acho que não tem, de salão também? Ok, serve para isso também. Essa reflexão que Manuel Filomeno vai colocar para nós, serve para qualquer lugar. Nesta obra ele fala do que está ocorrendo no Sambódromo no Rio de Janeiro. Ficou claro isso para vocês? Vamos ver o que ele diz. Ele começa assim, ó. Percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que envolviam desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano da crosta. Ele diz que em volta do Rio de Janeiro tinha uma energia muito pesada, muito densa, muito forte. Quanto mais se ia para o céu, vamos dizer assim, né? Se afastava da crosta, se afastava da terra, mais sutil, mais leve, mais clara, ia ficando essa energia. Vocês estão entendendo? Ele está colocando dessa maneira assim. Ou seja, próximo onde estava havendo o carnaval, na região do Rio de Janeiro, e quase no todo, no entorno da região ali, tudo era energia ruim e muito densa. Mas ele continua. É brilhante esse ensinamento, né? Composta de elementos que me escapavam, ele não conseguia entender de que era feita essa energia, eram e são, no tanto, vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que de alguma forma sofrem de condensação perniciosa. Então, Filomeno consegue analisar que todas aquelas pessoas, encarnadas e desencarnadas, que estavam participando do carnaval no Rio de Janeiro naquele momento, mesclavam-se os pensamentos delas, formando essa energia ruim. Não sei se ficou claro para os senhores isso aí. Olha só o que ele coloca, ele vai dizer que a somatória dos pensamentos, vamos botar agora mais diretamente, dos pensamentos das pessoas que estavam no sambódromo, tanto quem estava sambando, como quem estava nas galerias, ou seja, estava assistindo, a somatória desse formou uma massa densa, uma energia muito ruim em volta deles. O pessoal conseguiu compreender? Ficou claro? Bem assim? Vocês têm que entender que a somatória das pessoas ali é que gerou essa energia ruim. Essa massa escura, condensada, que ele vinha lá de cima, tinha dificuldade de enxergar. Só quanto mais se afastava, essa massa ia se espalhando, certo? Ele coloca brilhantemente. Agora, na última noite de carnaval, era-me impossível perceber, sem qualquer esforço de concentração, a densa e larga faixa de vibrações mais fortes sobre a cidade, numa espessura de alguns quilômetros acima da superfície. Ele ainda traça uma metragem, ó. Ele não diz quantos quilômetros é, mas diz que é alguns quilômetros acima da Terra, no Rio de Janeiro, para cima, a energia era muito ruim. Então eram quilômetros de energia ruim, por causa da somatória daqueles milhões de pessoas que estavam frequentando o carnaval ali. Reflexão. Vamos fazer uma reflexão. Vou jogar um pensamento, uma reflexão para vocês e vocês também reflitam. Ora, se o espírito Manuel Filomeno Miranda, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, vem nos trazer que essa condição, no livro Nas Fronteiras da Loucura, né, que essa condição é quilômetros de energia ruim, se eu saio da minha casa com o propósito de ir curtir o carnaval no Rio de Janeiro, eu vou sofrer a ação dessa energia? Vai, isso é fato, vai, mesmo que eu tenha um propósito bom, Carlos, mesmo que eu não tenha os desejos do sexo, mesmo que eu não vá beber, mesmo que eu só quero me divertir de uma forma sadia, sim, vai sofrer ação, e aí é uma reflexão matemática, para os senhores entenderem, né? Se a somatória do pensamento, desses pensamentos ruins, deletérios dessas pessoas, deixou a energia ruim, quem é a minha energia nesse mar de energia boa, nesse mar de energia ruim? Vocês conseguem entender? Será que eu terei muito forte a ponto de não me deixar levar pela maioria da energia ruim? Será que eu terei condições de entrar num ambiente como esse e me manter claro? Será que os espíritos que estão frequentando ali não vão me influenciar a ponto de modificar o meu pensamento? Será que eu sou tão forte assim, tão moralizado assim,
que eu vou conseguir vencer? Essa é a reflexão que eu deixo para o senhor. Tá? Continuando. Então ele vai dizer, né? Quem e quantos são os espíritos que vêm curtir o carnaval conosco nas ruas, nos clubes, no São Paulo? Então Filomeno já disse, você vai na Avenida de Penha para assistir os blocos passar, e você vai só assistir, milhares de espíritos presentes ali para lhe influenciar, para estar ao seu lado, para curtir com você. Isso é fato. Isso é fato. É uma condição que nós não podemos evitar, vamos dizer assim, a presença desse espírito ao nosso lado. Nenhum de nós está sozinho, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, certo? Temos os dois lados. Ele vai dizer, ó, quem são? A curanda vista podia perceber, e ele faz a análise lá de cima, ó, que não obstante a iluminação forte que pairava no São Bódromo, né, no Rio de Janeiro, pairava uma nuvem espessa onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados. Ele vai dizer que junto à multidão que estava no São Bódromo, tinha uma multidão de desencarnados. Certo? Mesclando-se com as criaturas terrestres, então os desencarnados mesclando com nós vivos, de tal forma permeada, parelha, interligada, que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Então o espírito Manuel Filomeno de Miranda, olhando de cima, ele não conseguia ver de tão forte que estava a ligação dos espíritos com os encarnados vivos, com o corpo físico, que ele não conseguia dizer quem era espírito e quem era vivo. Os senhores entenderam isso? O que ele está refletindo nisso aí? Que os espíritos estavam muito próximos de nós. Esse espírito estava muito envolvido de nós, se ligando muito, numa simbiose tão perfeita, que ele não conseguia dizer, aquele espírito, não, mas ali do lado do cara tem 3, será que os 3 que estão do lado do cara são espíritos? Ou são vivos? São encarnados? Percebe isso? Ele vai trazer isso aí, muito interessante essa condição, né? Mas ele vai mais um pouquinho, ó. Em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre. Infestação. Às vezes, me lembro, uma coleguinha de escola lá que teve uma infestação de piolho no cabelo dela. Infestação. Eu quero que os senhores reflitam na palavra infestação. Na questão dessa menina, ela sofreu uma infestação de piolho na sua cabeça. Então, o cabelo dela estava cheio de piolho. Infestou, certo? Olha o que ele está falando do carnaval. Desce uma multidão de espíritos que vão nos infestar, que vão nos envolver, que vão nos agir sobre nós. Vocês estão entendendo isso? É o espírito Manuel Filomeno de Miranda que coloca na psicografia de Divaldo Pereira Franco, né? Perturbadora da sociedade terrestre, que vem nos perturbar. Aí eu vou voltar ao que eu falei agora há pouco. Então eu sou uma pessoa do bem e quero só assistir o bloco passar na Avenida em Penha. Só que tem uma infestação de espíritos ali. É a mesma coisa se eu voltar para o esquema do piolho, né? O exemplo do piolho. Certo? Se você vai e essa menina está cheia de piolho no seu cabelo, ela está no carnaval, você tentar, você pode pegar o piolho dela? Pode. Piolho pula. Ficou claro isso para você? Então, nós vamos com um bom propósito, mas podemos ser infestados pela perturbação, pela imoralidade desse espírito? Sim, podemos. E quando eles olham para você e veem que você está destoando dos outros, da grande maioria, aí mesmo que eles vão querer atacar. Aí mesmo que eles vão querer lhe perturbar, para você entrar na sintonia geral, certo? Então, é o Espiritismo explicando a condição do carnaval. Quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos, olha os espíritos que descem no carnaval, infelizes, ociosos e perversos, são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas, aquelas que não estão prevenidas, certo? Está no livro Entre Dois Mundos. Então, esses são os espíritos que frequentam o carnaval. O anjo da guarda de vocês vai estar pulando o carnaval com vocês, bebendo com vocês, ou vendo vocês com pensamentos na área do sexo desarrastado. Ele vai estar com vocês, não, ele está de longe, está observando, tentando mentalmente pedir você, não vai aí, Carlos, não faz aí, não bebe, não usa droga. Não, carnaval ninguém usa droga. Será? Carnaval ninguém bebe, nem penha ninguém bebe, né?
Só lembrando não era tão bonito que o pessoal bebe no carnaval. Só uma reflexão para vocês entenderem. A bebida, o que ela vai ter nessa condição? Como nós vamos até às 11 horas da manhã, né? Então posso falar, entrar em outros assuntos, até às 11 horas da noite. Né? Olha só, o que tem a bebida, vamos entender, vamos dissertar mais para vocês entenderem. O que tem a bebida com que nós vimos até agora? O que a bebida pode interferir? A bebida vai facilitar, preste bem atenção, a bebida vai facilitar a ação desses espíritos inferiores. Vocês entenderam? Ela vai simplesmente, se eu tivesse alguma coisa de bom dentro de mim, ainda tentando, a bebida ia derrubar tudo em mim, acabar com a minha proteção, e os espíritos vão ter mais facilidade em me envolver, em me inspirar nas coisas ruins. Vocês entenderam isso ou não? E aí na reflexão que a gente pode levar, se eu desconheço um baile de carnaval que não tem bebida, e pelo que eu sei, até baile infantil tem bebida, os adultos que levam os filhos. Só para uma reflexão para vocês entenderem, né? Então, aquele que bebe durante um baile de carnaval, aquele que vai para a avenida ver o carnaval em pé e bebe, ele vai estar mais suscetível à ação dos espíritos? Muito mais. Não que aquele que não bebe não vai estar, estará. Mas aquele que bebe sob estado de embriaguez, ele vai ser o quê? Uma marionete para os espíritos. Tornando-se muito mais fácil a manipulação do espírito sobre nós, né? Continuando. Quem vem à Terra para participar do carnaval conosco? A população invisível. E ele, pelo menos, vai colocar: a população invisível agora humana é acentuadamente maior que a dos encarnados. Leia de novo, por favor. O que ele está dizendo aí? Simples assim: tinha muito mais espírito do que vivo. Ficou claro isso para você? O espírito está falando. Então, São Paulo tem 1 milhão de pessoas, deve ter 3 milhões de espíritos. Na Avenida Penha tem 50 mil pessoas, deve ter 200 mil espíritos. Vocês estão entendendo isso? Pelo menos isso é em todo lugar. No salão cabe 500 pessoas no baile de carnaval. 2 mil espíritos. Essa é a regra, hein? Vai ser sempre assim? Sempre assim. Aí nós estamos falando de espíritos ruins, né? Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas, marionete. Olhem para mim, vamos reflexionar. Vamos botar uma conta fácil assim, para ficar mais fácil. Não é exata, tá? Vamos dizer que para cada um, tem uma festa na Avenida de Penha aqui, vai desfilar 4 blocos carnavalescos em Penha. E aí a prefeitura faz uma contagem, teve 30 mil pessoas ali, entre os blocos e os que estão assistindo. Vamos botar que teve, para cada pessoa tinha 4 espíritos, conforme o Filomeno está falando aqui. Vamos botar 4, eu estou chutando, não é isso não, eu estou botando 4. 120 mil espíritos, está certo a matemática? 120 mil espíritos, ok? Esses espíritos, muitos deles não nos conhecem, não conhecem as pessoas que estão... Alguns sim, não tem nem dúvida, né? Alguns que desencarnaram antes... a pessoa está lá assistindo o carnaval e sempre assistiu há 20 anos, um amigo dela sempre assistia com ela, morreu, pode estar ele ali? Pode. Mas vamos botar que muitos não se conhecem, os espíritos só descem para curtir o carnaval e vampirizar, eu vou explicar, as vítimas que eram marionetes, certo? Então esses espíritos se aproximam para mexer com você, para comandar você, para perturbar você, para você fazer coisas ruins. Porque a regra não é descer do mundo espiritual para assistir carnaval. A regra durante o carnaval é ficar em oração para proteger quem está no carnaval aqui na Terra. Então esses espíritos que descem são espíritos inferiores, que têm essa ideia de vampirizar. O que é vampirizar? Não tem nada a ver com vampiro, tá, pessoal? Que suga sangue, isso aqui não tem nada a ver. Vampirizar é tirar suas energias boas para ele, sugar as suas energias. Ficou claro isso para você? Sugar as suas energias. E aí você vai para casa, você nem bebeu, você foi só assistir. Sua ideia era só assistir, não era beber, não precisava fazer mais nada de errado, foi lá. E você chega em casa exausta, cansada, mas eu nem pulei baile de carnaval, estou cansada. Acorda de manhã cedo, mal consegue se levantar da cama, não bebi, só fui assistir. Pode ter sido vampirizada pelos espíritos que estavam lá, que lhe sugaram as suas energias? Sim. Percebe isso?
Então a pessoa que se promove aí um baile de salão, ela pode passar por essa situação? Pode. Então o Filomeno está colocando isso, certo? Continuando. Estimulava a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Então eles pediam para as pessoas beber mais. Aquela que foi que não queria beber, ele estava do lado. Vamos beber. Vamos ver se ela era forte para se manter firme naquilo, percebe? Muitas pessoas vão para o carnaval e não querem beber, chegam lá e acabam bebendo. Pode ter sido os espíritos que influenciaram ela? Pode. Muitas pessoas vão ao baile de carnaval e não querem fumar maconha. Os espíritos podem esperar ela? Pode. Principalmente naquela base, no carnaval tudo eu posso. Ingeriu drogas utilizando-se de comparsas no corpo físico. Então os espíritos vampirizavam também, ingerindo as drogas que transitavam no corpo físico daqueles que tinham bebido, que tinham usado drogas e outras coisas mais, tá certo? Isso aí eu trabalho em outras exposições sobre a dependência química, né? Se interligava aos demônios de orgias lamentáveis. Nós estamos falando de 1980. Nós não, o espírito Manuel Filomeno Miranda, na década de 80. Que as pessoas eram envolvidas, telecomandadas e guiadas pelos espíritos maléficos que levavam elas a cometer orgias sexuais, né? Orgias lamentáveis. Percebe isso? E aí, a gente lembra muito dos filhos do carnaval, né? De pessoas que vão para a libertinagem só no carnaval, se liberam para tudo, certo? Só para vocês terem uma ideia. Isso ocorre mesmo, os espíritos de influenciar as pessoas a ter relação para ter um filho? Sim, não tem nem dúvida. Tem nem dúvida. Principalmente nas questões do alcoolismo, né? E drogas. Misturava-se espírito de aspecto bestial e lupino. Olha aqui o Manuel Filomeno coloca agora, um pouco mais de profundidade para vocês entenderem. Misturava-se espírito de aspecto bestial e lupino, verdugos e técnicos de vampirização do tono sexual, em prolicidade alarmante com inúmeros encarnados. Esse slide, só esse trecho aqui que eu botei de baixo, eu vou falar 40 minutos sobre ele agora para explicar para vocês, que é o mais complexo da nossa exposição. Vamos lá. Então, no meio de nós, vamos nos colocar nessa condição. Eu estou no carnaval aqui em Penha, um monte de espíritos. Eu não sou médium. Quem é que vê espírito? Quem é médium vidente. Ficou claro? Mas não é porque eu não sou médium vidente que não tem espírito. Ficou claro? Então, quem são esses espíritos? Muitos com uma espécie de uma besta e lupino, como se fosse um lobo. Ele está colocando. Ou seja, o perispírito é aquela pessoa que está participando do carnaval na condição de espírito desencarnado e está todo deformado e ele tem um aspecto de um bicho, de um lobo. Ficou claro isso para você? Eu vou me aprofundar um pouco mais para explicar para vocês. Olha só. A gente, às vezes, quando transita tanto no mal na Terra, desencarna, vai para o mundo espiritual, consegue só no mal, permanece no mal 10, 20, 30, 50, 60, 100 anos no mundo espiritual, fazendo só o mal, que o meu perispírito, que é aquele corpo que eu levo para o mundo espiritual depois que eu morro, né? Quando eu morro, meu corpo é enterrado no cemitério, ou cremado. Eu vou para o mundo espiritual com meu perispírito e espírito. Então, nessa condição que eu falei para vocês, vou voltar de novo, vou repetir, ó. Na minha vida eu só fiz o mal, do primeiro dia ao último dia da minha vida. Desencarnei e vou para o mundo espiritual, já faz 100 anos que eu estou lá e 100 anos fazendo mal. No mundo espiritual na Terra, no mundo espiritual na Terra dele. Esse mal que eu faço, permanentemente, destrói o meu perispírito. Estou tentando explicar para vocês a forma bestial do pino, para vocês entenderem. Este mal que eu faço tão contumazmente, frequentemente, diariamente, acaba destruindo o meu perispírito. E ele pode se transformar, então, perdendo as formas humanas. Vocês estão entendendo? É uma coisa bem profunda. Se quiser se especializar mais, tem que vir estudar na casa, né? Eu estou dando só facilitando o entendimento para vocês. Então, a maldade destrói o meu perispírito. Ficou claro? E aí, baseado naquilo que eu estou pensando, eu vou me formar. Então, muitos dos espíritos que estão no meio de nós, no carnaval, têm essa forma. Ficou claro? Técnicos de vampirização do tono sexual. Agora, outra reflexão. Roberto, eu vou ter que ir até meia-noite mesmo, tá? 11 horas não vai dar. Olha só, vamos entender técnicos de vampirização do tono sexual. Primeiro eu preciso explicar para vocês o que é o tono sexual, para vocês entenderem. Nós somos feitos, nós recebemos uma cota de fluidos vital, um fluido que dá vida ao nosso corpo físico.
Ele veio numa capacidade X para eu viver 80 anos, por exemplo. Então, aquele fluido tem, certo? Ele está muito mais concentrado na região genésica do homem e da mulher. Por que nós temos fluido no corpo todo? Mas e por que a concentração está mais ali? Por que ali o fluido ele é mais importante, ele é mais forte? Não é bem essa palavra, tá? Mas para vocês entenderem, né? Uma forma mais simples. Ele é mais forte, ele é mais capacitado na parte genésica do homem e da mulher. Porque ali é a fonte criadora. Vocês entenderam ou não? É a fonte criadora. Ora, se é a fonte criadora, os fluidos que transitam ali naquela região são fluidos extremamente bons, fortes e bem capacitados, vamos dizer assim, para você entender. Os espíritos técnicos de vampirização sabem disso. Sabem disso. Sabendo disso, eles vão, nas questões do carnaval, vampirizar os fluidos que transitam nessa região. Percebe? E quando eles têm mais facilidade de fazer, de sugar, vampirizar é sugar, tirar para si. Não sei se vocês estão conseguindo entender. O espírito vai conseguir tirar o fluido de você. Ele vai tirar o fluido, aquele fluido bom. Em que momento ele tem mais facilidade? Durante o ato sexual. Aí, olhem para mim, reflitam bem no que eu vou dizer. Todo o ato sexual feito com amor está extremamente protegido desse tipo de espírito. Ficou claro isso para vocês? Ficou claro? Nenhum espírito entra num quarto, em uma região onde esteja um casal que predomina o amor no sentido dele, nessa condição do ato. Ficou claro isso para você? No carnaval, há relação de estranho com estranho ou não? Lá em Balneário Camboriú tem muito disso. Percebe isso? Há amor? Não. Qual é a condição ali? A beleza, o prazer. Não tem nada de amor. Quando não tem isso, se torna muito fácil para os espíritos sugar essas energias. Ficou claro isso para vocês? Conseguiram entender então o que é técnicas de vampirização do tono sexual? É impromissidade alarmante. Então os espíritos induzem a menina de 15 anos que foi ao baile de carnaval, que ainda não tem a maturidade do entendimento das condições do sexo, a ser levada para uma região de orgia, com desconhecidos, porque ela, sob efeito de álcool e droga que esses espíritos induziram ela, inspiraram ela, acabou cedendo a esses desejos e acabou sendo vampirizada no seu tono sexual por esses espíritos. Ficou difícil ou conseguiram entender? Senão eu repito tudo de novo. Ficou claro isso aí para vocês? Beleza. Essa é a parte mais complexa, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Aqui em Penha não tem os filhos do carnaval, tem? Lá para frente tem, né? Tem em todo lugar. Tem em todo lugar, certo? Só para vocês terem eu estou fazendo uma reflexão, né? Para vocês entenderem, certo? Tem em todo lugar. Então isso existe em todo lugar. Não só no Rio de Janeiro, como ele está colocando, né? Isso aqui, ele está falando do Rio de Janeiro, né? Misturando-se com as pessoas em perfeita sintonia mental, os seres desencarnados aglomerados pelos desejos desenfreados, agrediam os transeuntes, olha só, atingiram o centro do discernimento com ideias infelizes, nefastas, colocadas imediatamente em prática da conformidade com as tendências de cada indivíduo. Então, aqueles que não queriam seguir as ideias deles, os espíritos vinham, claro, os espíritos batiam, mas a matéria do espírito é outra, né? O perispírito não ultrapassa tudo, né? Então, nós não sentíamos, né? O encarnado vivo não sentia, mas os espíritos estavam querendo, batiam em você para que você fizesse o que eles queriam. E mexiam na nossa parte cerebral do nosso perispírito, do encarnado vivo, do discernimento. O que é o discernimento? O que é certo e o que é errado. Por quê? Porque o espírito queria que você pensasse errado. Ficou claro isso para vocês? Olha que interessante isso, hein? Filomeno coloca. Os espíritos manipulavam a tua área cerebral, de onde tu analisa o que é certo e o que é errado, tirando de ti, obnulando, ou seja, cegando a tua parte de discernimento. É bem interessante também, né? Baseado nas tendências de cada indivíduo. Porque eu posso ser violento e vou ao carnaval, não quero brigar com ninguém, não quero matar ninguém, mas eu tenho a violência dentro de mim. Aí eu vou lá e os espíritos estão a fim de ver briga. O que eles fazem? Primeiro pede para te beber.
E se tu gosta de bebida, tu vai aceitar. E depois eles vão lá na parte de discernimento, ajudado pelo álcool que transita no teu cérebro, eles conseguem zerar a tua razão, zerar o que é certo e o que é errado. E aí eles se utilizam. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, irradiações do que participavam ativamente, enlouquecidos e dos que por qualquer razão se sentiam impedidos, afetava pior a imensa área das trevas. Ao tempo que essa influenciava os seus mantenedores, por obnubilar, cegar, os centros da razão, ao passo que eu falei agora há pouco, ao passo que eles exacerbavam as ânsias do prazer exorbitante. Eles tiravam a razão do indivíduo, mexiam na parte cerebral dele, com a anuência do indivíduo. Olha só, vamos abrir mais um parênteses aqui. Se o Espírito conseguiu, preste bem atenção, pessoal, se o Espírito conseguiu mexer na minha área da razão e me deixar sem nenhuma condição de analisar o que é certo ou errado, é porque eu permiti. Isso é fato. Isso não tem mais nem menos, é fato. Nenhum espírito vai conseguir dominar você, mexer no seu discernimento, se você não ceder, se você não der anuência, se você não permitir, mesmo inconscientemente. Vocês entenderam isso? Então, por exemplo, se eu, homem, trago dentro de mim que não tenho, nunca tive, e de várias encarnações passadas já trouxe essa condição de cometer um estupro, pode vir 500 espíritos voltaram para o estupro, os 500 me atacaram, não vão conseguir. Vocês entenderam ou não? Vocês entenderam? Então, tudo que você já domina na sua moral, nenhum espírito faz ela voltar. Se voltou, é porque você não domina. Simples assim. Vocês entenderam? Olha que coisa brilhante. Então, se eu sou homem e não tenho, as questões da parte sexual minha estão dominadas, estão certinho, eu não tenho essa questão de estupro nem nada comigo, já está. Mas os espíritos que vieram ao carnaval têm o intuito do estupro? Tem. Aí eles olham para o Carlos, aí aquele já domina. Vamos. É ciclano, chamando os espíritos, chamando os outros. Vamos lá atacar ele. Vamos lá no centro de discernimento do Carlos e vamos tirar a condição. Não vão conseguir. Não vão conseguir. Vão se cansar e vão embora, vão procurar outro. Vocês entenderam? Porque o espírito faz uma leitura do perispírito de nós encarnados. Ele olha para nós encarnados, ele olha para o Carlos, faz a leitura. E ali, ó, o Carlos gosta de futebol, é colorado, o Carlos é isso, é aquilo. Percebe isso? E nem vamos chegar perto do Carlos, o Carlos não bebe. Quando ele faz palestra direto sobre bebida, ele não bebe. Percebe? Vamos procurar outro. Aí o Espírito de vida por agora procurar outro. Ficou claro isso para vocês? Isso é um consolo. Qual é a lição que o Espiritismo traz disso? Se você foi em um bar de carnaval, se você foi ao carnaval na rua em Penha, e lá você cometeu atrocidades, e você bebeu, e você fez coisas erradas aos montes, a culpa é do Espírito? Não. Não é do Espírito. Se você fez isso, você permitiu, você traz isso dentro de você. Podemos encerrar essa parte, que é importantíssima? Então, se cada um de vocês tem consciência do que a senhora domina, fique tranquilo. O Espírito não vai conseguir mexer nunca não, porque a senhora domina. Agora, se você tem coisa que você não domina e é coisa ruim, ele vai mexer. E aí você vai botar para fora. A culpa foi do Espírito? Não. Ele foi lá em você e viu o que você tem de ruim e pediu para você fazer o que você fez. Só isso. Não foi o Espírito que pegou você pela mão e fez fazer a coisa ruim, não. Você fez sozinho. O Espírito só inspirou o que eu tenho de ruim, o que eu tenho de baixa moral. Nesse período instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam existências e alucinam valiosos indivíduos. Muita gente se perde no carnaval e a vida dele desanda para sempre, né? Em muitos casos isso ocorre, tornando insuportável a situação de cada uma dessas vítimas voluntárias do sofrimento futuro. Parasitas espirituais que se lhe acoplam, os obsessores que o dominam, explorando suas energias, atirando-nos nos abismos da luxúria, cada vez mais desgastante do alvitamento moral da violência. Estou passando por causa do nosso tempo, né? A fim de mantê-lo no clima próprio, que lhe permite a exploração até a exaustão de todas as forças. Certo? Essas duas dobras do carnaval, que eu botei lá no início, eu vou repetir depois que, para as pessoas que queiram ler elas, tem que ter um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, tá?
porque ela é bem complexa. Eu trago aqui, o que o Carlos colocou aqui, Ctrl+C e Ctrl+V, tirei do livro e coloquei aqui. Não é a escrita do Carlos, né? Eu estou só facilitando o conhecimento para você. Então, essas obras são bem complexas, tá? Como fica o folião depois das festividades, né? Passará a onda de embriaguez dos sentidos, rescaldo da festa, se apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas. Mais ou menos já falamos, né? E os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para adaptar-se à vida normal, às convenções éticas. O carnaval, às vezes, desperta no indivíduo a baixa moral dele. E quando termina o carnaval, ele gostou tanto da baixa moral dele, daquilo que ele fez de errado, das coisas ruins que ele fez, da maldade que ele fez, que ele agora não consegue mais largar. E passa o ano todo transitando na maldade. Então o carnaval serviu de estímulo daquilo. Olha só, o carnaval serviu para colocar para fora aquilo que eu trago de ruim dentro de mim. Vamos lá. O que pode gerar o folião, a festividade carnavalesca? Olha só, as consequências. Moléstias graves. Será que alguém já pegou AIDS no carnaval? Acho que já, né? Aí, comportamentos morais se alteram sobre os soldados apetites medidos, né? É o que eu falei agora, pô. Distúrbio afetivo. Será que tem separação no carnaval? Na vida de mulher separa, será? Não, né? Não, né? No carnaval não. Nenhum marido, nenhuma mulher vai se interessar por outra, por alguém, né? Muitas separações no carnaval. Muitas. Será que alguém vai ficar com muita dívida no carnaval? Gastei 10 mil reais para ver o carnaval no São Paulo. Não tinha isso. Não tinha esse dinheiro. Está tudo na obra do Filomeno. Está tudo na obra do Filomeno. Homicídio. Morte no carnaval? Não tem, né? Isso é só lá no Rio de Janeiro mesmo. Aqui para cá não tem nada, né? Tem. Desencarnação por abuso de drogas. Muito comum. Overdoses, né? Também, né? Mistura de drogas, certo? O que esclarece outros espíritos com relação ao carnaval? Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais. Emmanuel, nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso que deve presidir a existência da criatura, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Reflitam. Nenhum espírito equilibrado. Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, ele diz isso em 1987. Atitude de reflexão, né, do que estão colocando. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças das trevas nos corações, e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Por si só já fala. A ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Como se eu pegasse todo o dinheiro que as escolas de samba ganham no Rio de Janeiro, que é arrecadado no São Paulo, e direcionasse para ajudar quem tem fome, quem não tem onde morar. Percebe isso? O Espírito falando, Emmanuel falando para nós, certo? O que seria melhor? André Luiz, o que ele diz? O espírita, para nós, deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive que se destaquem pelos excessos de gula, comer demais, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Por que a gula? A gula é uma forma de suicídio. Uma forma de suicídio, sim. Você, em excesso, gera um propósito no seu corpo físico de defesa daquele excesso que você está se alimentando. Ora, quando você faz isso, o seu fluido vital que estava para lhe manter sadio está todo direcionado a lutar contra os excessos que você comete. Dessa forma, o seu fluido vai ser gasto numa questão da gula, diminuindo o seu tempo de vida. Conseguiram entender? Olha que interessante, hein? O foco. Certo? A festa terá fim um dia. Olha o que coloca Filomeno. A festa é um vestígio da barbárie do primitivismo ainda renasce.
é um vestígio da barbárie e do primitivismo, ainda reinante. Então, Filomeno analisa que ainda reina entre nós, ou seja, predomina entre nós, a barbárie e o primitivismo. Ela está dentro de nós, às vezes ela está dormindo. E chega no carnaval, nós botamos ela para fora e praticamos. Percebe? Mas e por que nós trazemos ainda o primitivismo dentro de nós? Por que nós ainda trazemos a barbárie dentro de nós? E eu vou tentar explicar para vocês entenderem. Né? Nós somos todos, aqui encarnados do planeta Terra e desencarnados, espíritos ligados ao planeta, inquilinos de um planeta de provas e expiações, definido pela doutrina espírita, como um planeta onde há o predomínio do mal. Ponto. Ficou claro até aí para vocês? Então, eu, ela, ele, Roberto, todos vocês estão aqui, somos inquilinos desse planeta, onde há o predomínio do mal. Ah, então o Carlos tem o mal dentro dele? Tem. Então ela tem, todo mundo tem. Vocês estão entendendo? Estou tentando repetir para vocês o que ele coloca aqui. Só que nós temos variantes, ou seja, um tem mais, outro tem menos. Fernandinho Benamar, por exemplo, está preso. Quem tem a barbárie e primitivismo dele bem grande. Vocês estão entendendo? Estou fazendo facilitando para vocês. Uma outra pessoa, Haroldo Dutra, por exemplo, tem o mal dele, pode ter, mas é desse tamanhozinho. Vocês estão entendendo? Fazendo um comparativo. Todos nós temos a condição de mal dentro de nós. Um mundo de regeneração haverá o predomínio do bem. O mal será tímido, que é o próximo mundo que nós vamos. Percebe isso? Mas para herdar esse mundo de regeneração, se faz necessário que eu me livre da barbárie e do primitivismo. Por isso que Filomeno coloca que muitos de nós ainda trazemos isso muito firme dentro de nós. E que um dia desaparecerão da terra quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituir as paixões do prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. Olha só que Filomeno foca toda a nossa evolução na questão do sexo. Leem de novo. Olha lá. Substituir as paixões do prazer violento. Homem mata a mulher ainda não? Não, né? Só lá em Balneário Camboriú em outro lugar. Certo? Ó. Paixões do prazer violento. O homem houver despertado para a beleza, mudando o foco, ó. Beleza, arte, sem agressão e nem promiscuidade. Enquanto nós transitarmos nos desejos do sexo, dos prazeres do corpo, isso demonstra o nosso primitivismo e a nossa barbárie. Ficou claro isso para vocês? O grau evolutivo de uma pessoa não se mede só pela questão do sexo, da parte sexual dele, dos desejos dele, das vontades dele. Mas é imperioso, ou seja, é importante essa parte. Ficou claro isso para vocês? E aí, numa reflexão, a gente pode... Vamos fazer uma reflexão em cima de Divaldo e Chico Xavier, nas questões sexuais. Não casaram, não tiveram filho, não tiveram promiscuidade, não tiveram desejo nenhum. Percebe? Não vamos nos comparar a ele, não é essa a proposta. Mas é um entendimento, um exemplo para vocês entenderem. Então, quando o homem se livrar dessas questões da matéria, das partes sexuais, dos seus desejos, das suas violências, da sua paixão, ele estará mais certo para transitar para o mundo de regeneração, certo? Na fronteira da loucura. Participam das festividades do carnaval. Quem participa, né? Ó, como é que é? Só a educação em outras bases, como, né? Nas condições do carnaval, só a educação em outras bases, quando a ética e a moral renascerem no organismo social, irá demonstrar que para ser feliz e para recriar-se, não se torna imperioso o depende do ser, nem a sua desintegração num dia, esquecendo de sua eternidade. Então um dia vai chegar o tempo que nós não vamos precisar mais de carnaval. Ficou claro isso para você? Resumindo, pelo menos coloca para nós. A oração intercessória, né? Na questão do carnaval, como ajudar, o que fazer durante o período do carnaval? A oração intercessória, realizada com unção, com sentimentos elevados, envolve aquele por quem se recorre, considerando-se que toda emissão mental, de acordo com a sua intensidade e o conteúdo que ele dá frequência, termina para alcançar o que ou a quem se destina. Então, eu não gosto de carnaval, não quero carnaval, sei o que acontece no carnaval, mas meu filho vai. Mas minha filha de 15 anos vai. E eu não consigo evitar. O que eu faço? Vou orar por ela. Vou pedir a proteção para ela.
Vou conversar com o anjo da guarda dela em oração e pedir para ele proteger a minha filha. Essa é uma condição que nós podemos fazer. Mas eu não tenho essa condição, toda a minha família não vai no carnaval, Carlos. O que eu posso fazer? Ora pelas pessoas que estão na Avenida em Penha durante o carnaval. Não sei se vocês estão entendendo. Vamos fazer uma reflexão agora mais direta, ainda temos um bom tempo ainda, né? Vamos fazer uma reflexão para vocês entenderem. Lembra no início que eu falei que Filomeno via uma energia muito ruim em volta das pessoas que estavam no carnaval, na somatória dos espíritos desencarnados nos seus pensamentos ruins? Lembram? Lembra? A mesma coisa aqui em Penha, né? Na Avenida em Penha. Aquela energia está ruim. Mas, eu sei, eu mais um grupo de 15, 20 pessoas, qualquer religião, católico faz muito isso, se reúne em oração durante o período do carnaval. Vocês já ouviram isso? Tem muita religião que faz isso. E vão para o meio do mato, modo de dizer, né? Vão para um lugar mais afastado e ficar em oração os 3, 4 dias de carnaval. Em oração por quem? Para essas pessoas que estão no carnaval. O que isso pode ocorrer numa leitura espiritual? Então vamos focar num exemplo, eu vou criar um exemplo para vocês entenderem. Imagine que a Igreja Católica se reúne 200 pessoas da Igreja Católica e vão passar os 4 dias do carnaval recluso numa fazenda, com padre, com tudo lá, e vão fazer orações os dias inteirinhos. Está todo mundo entendendo isso? Estou criando um exemplo, tá? Isso existe? Existe. Em várias religiões, né? Inclusive espírita faz isso. Essa energia que eles estão orando lá é uma energia muito boa. Vocês estão entendendo? É uma energia muito boa. Que além do mais está cheia de espíritos do bem, alimentando, capacitando, ampliando essa energia. Ok? Essa energia transita até Penha, vamos supor que for para cá, né? Transita até Penha. Para tentar o quê? Diminuir essa energia ruim que está circulando aqui. Ficou claro isso para vocês? Então eu posso colaborar com meus irmãos no carnaval? Pode. Orando. Não precisa ir para o meio do mato, ou porque um recluso, nada. Pode fazer na sua casa. Em vez de botar a televisão para ver o carnaval em São Paulo, desliga ela e entra em oração. Aí vem mais uma reflexão. Vou até 1h da manhã, tá, Roberto? Olha só. Tem mais uma reflexão. Ah, eu não vou ao carnaval, Carlos, mas eu assisto. E agora? Eu vou sofrer. Aí a pergunta, eu vou sofrer influência de Deus? Vai. Porque você posta na televisão o baile de carnaval no Rio de Janeiro, no São Paulo. O baile não, o desfile, né? Tem mulher seminua? Não, né? É todo mundo com roupa séria? Tem. E tem até nua, né? E tem até nua. Só para vocês refletirem. Aí você está sentado na frente da televisão, vendo mulher seminua, vendo homem seminu. Aflora no seu pensamento os seus desejos mais íntimos. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Conseguiram entender? Aflora, porque você está dentro. Você não está lá, mas você está dentro. Neste momento que aflorou em seu pensamento os seus desejos mais íntimos com relação ao que você está vendo, você atrai vários espíritos para a sua casa. Muitos deles vão dizer, sai daí, vamos lá no teu vizinho que também está com esse pensamento, sabe? Inventa qualquer coisa para levar você para o mau caminho, vamos dizer assim, estrada. Ficou claro isso para você? Por isso que eu falei, desliga a televisão e vai orar. Porque a visão, o que eu vejo, mexe com o meu sentimento, mexe, ou não mexe? Mexe, né? O que eu vejo mexe com o meu sentimento, mexe. Ora, se mexe com o meu sentimento, ele mexe com quem eu sou. O que eu sou. E aí faz despertar em mim aquilo que eu sou. Se despertou, eu vou atrair os espíritos relacionados a isso. Certo? Estou colocando conhecimento para vocês apenas, né? A prece é a vibração poderosa de que o homem não tem sabido valer-se como seria de desejar. Roberto, quando tu ora, tu fica cansado? A prece não cansa, como se fosse uma academia e coisa e tal, né? Nós é que não damos valor para ela e não procuramos orar. E sabe por que muitos não dão valor? Porque não veem o que está acontecendo quando se ora. Se vissem, iam orar sempre. E aí nas questões do carnaval e nas questões da dependência química, a prece é poderoso dispositivo para ajudar a quem a gente quer.
Mas, Carlos, eu orei para o meu filho que saiu para fumar maconha e cheirar cocaína naquele dia e ele voltou totalmente mal. Voltou para casa? Eu perguntei, voltou. E aí eu faço uma reflexão para ela. Pois é, a sua prece evitou dele ser assaltado no caminho de casa. Não sei se vocês estão entendendo. Conseguiram entender? É difícil para nós, não estamos sabendo o que houve. Então não orem pensando no resultado. Se você orar pensando no resultado, você não vai conseguir enxergar e não vai ter, e vai perder o quê? A fé. A fé. Ore só com fé, sem procurar o resultado. Aí sim. Percebe? É muito difícil essa condição, né? A oração coletiva, como nós falamos agora há pouco, né? Os raios divinos pedidos pela oração de uma coletividade conversam em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da consciência. Missionário da luz, toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. Entendeu? Olha só o que André Luiz coloca no livro Missionário da Luz, Chico Xavier. Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador. Toda prece gera um magnetismo, uma energia ótima, vou botar assim, que é criador e vivificante, dá vida, me recupera, me ajuda, me cura, certo? Evangelho no lar. Então eu quero fazer oração, que eu faço evangelho 2, 3 vezes por dia, certo? Vai ter essa condição de ajudar sim, o passe, água frutificada, né? Para concluir agora o nosso trabalho, né? Que o Espiritismo esclarece quais são as consequências dos atos, deixando para nós escolhermos o caminho. Viu? Eu falei no início que o Espiritismo não proíbe nada. Então, se você foi ao carnaval com a sua filha, com seu marido, sua filha se perdeu e acabou estuprada, reflitam. Caetano Veloso canta, atrás, olha só, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Nós, espíritos, sabemos, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Naquilo que eu falei hoje. Podemos mudar uma música aí? Fica claro para vocês? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Paulo de Tarso. Muita paz a todos. Espero ter transmitido da melhor maneira. O tema é bem complexo, né? Demoraria 1h30, 2 horas para trabalhar esse tema mais devagar, com mais calma, né? Vamos dizer assim. Mas nós temos horário a cumprir. Espero que vocês reflitam ao irem para suas casas, né? Entendam que o Espiritismo não proíbe nada, ele só dá as consequências, né? Que todos nós somos influenciados pelos Espíritos em todos os momentos, em todos os milésimos de segundos do nosso dia, nós somos influenciados. Para saber se esse Espírito que me influencia é bom ou ruim, basta saber o que eu estou pensando. Eu quero saber qual é o Espírito que está do lado da senhora, do meu lado, é só saber o que eu estou pensando. Baseado naquilo que eu estou pensando, eu sei que é o Espírito. Não preciso ir na casa Espírito e perguntar, quem é o Espírito que está do meu lado? Não precisa. Não precisa. Só o seu pensamento chatito. Você quer sair da sua casa para ir beber, já está do seu lado 2, 3 Espíritos que querem beber com você. Então você tem que ter esse entendimento, que nós nunca estamos sozinhos. Exatamente nunca. Desta forma, eu tenho que me proteger. E a maior proteção que eu tenho, e que é muito fácil, é a oração. Muito obrigado a todos, que Jesus ilumine a todos vocês. Então, muito obrigado, Carlos, pelas reflexões que trazes hoje para nós, né? E vamos lembrar aqui a todos, né, que as regionais espíritas, né, no período do carnaval, acontece, né, o ERGE, que é o Encontro Regional da Juventude Espírita. Então, aos jovens aqui presentes, né, então fica o convite, ainda pode ser feita inscrição até o dia 3 de fevereiro, né? Então, como o Carlos aqui muito bem colocou, né, ele retratou aqui a visão do Filomeno, quando ele viu aquela nuvem densa, né, das energias. A gente tem um relato aqui dos integrantes, dos participantes desse encontro, que eles percebem nitidamente assim, quando adentram no ambiente normal, né, comparado ao ambiente do ERGE, e eles percebem essa diferença de vibrações. Então, se dessa forma já é perceptível, imaginem, né,
a maioria de nós, né, que não sabe ainda diferenciar essas energias deletérias, né? Então, realmente, Carlos, é muito interessante, né, e que sirva, né, de exemplo para todos nós, para nossos familiares, amigos e principalmente nossos jovens, né? Então, mais uma vez, obrigado, Carlos. Então, logo após a nossa oração de encerramento, né, acontecem os passes coletivos, ainda permaneçam em seus lugares, né, que eles serão feitos ainda nos lugares, nas cadeiras, né? E a gente só pede um pouco de silêncio, né, para que a oração seja feita e todos recebam as energias aqui que todos precisamos, né? Então, eu convido a todos, quem desejar, fechar seus olhos e agradecer a Jesus, a Deus, por mais essa oportunidade, desse banquete espiritual, dessas energias que aqui recebemos. Que o Mestre Jesus nos ilumine a todos. Agradecemos a todos os discípulos de Jesus que nos iluminam através de suas mensagens, de suas energias, que nos iluminam através de seus livros, principalmente de hoje, que Manuel Filomeno vem nos alertar dessas energias que podem sim chegar a todos nós, mas cabe a nós mantermos a paz, a alegria, manter os pensamentos elevados, orações sempre bem direcionadas ao alto, que possamos elevar sempre o pensamento ao nosso guia e modelo, Mestre Jesus. Então agradecemos ao Pai, mais uma vez, essa oportunidade de aqui estar e poder desfrutar desse banquete espiritual. Que assim seja. Então convido a todos para manterem seus pensamentos elevados. Vamos imaginar aqui no centro da nossa sala uma energia, uma luz, e que essas energias direcionadas pelo Mestre Jesus cheguem a cada um de nós, suprindo nossas necessidades, iluminando nossas sombras, e que em silêncio façamos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, que assim seja, e que possamos voltar aos nossos lares abençoados e levando a todos os familiares, todos os amigos, companheiros de jornada, toda a alegria que o Mestre Jesus nos oferece. Muito obrigado.